porque o que você está falando é que os pais precisam cuidar das crianças para que eles para que elas não fiquem expostas e acaba resultando em algum tipo de censura se vai por um outro caminho. Mas não existe, né? Essa é a pergunta assim meio advogado-diabo que eu faço para você. Não existe uma dificuldade real de controle paterno e materno em relação ao mundo virtual? Quer dizer, mesmo que o pai e a mãe não dê um celular, não dê um computador, a criança vai ver o do amiguinho, vai entrar na escola, em algum lugar. Quer dizer, estou tentando trazer aqui o outro ponto de vista. Você não enxerga assim que é preciso ter algum tipo de restrição a eventuais abusos na internet, porque os pais ficam, de certa forma, impotentes em relação a determinados acessos? Eu acho não, eu tenho certeza que tem que haver punição a abusadores, tem que haver penas rígidas a abusadores. Só que vamos trazer para a ótica dos pais. Eu sou pai, e já fui jovem também, assim como todos vocês. Não há controle sobre o que o seu filho, criança ou adolescente, faz a partir da hora que ele sai da porta da sua casa. Ele vai pra rua brincar, no meu tempo ia pra rua jogar bola, soltar pipa, não tinha como os meus pais controlarem. O que eles tinham era a educação que deram na minha casa, muito rigorosa, por sinal, graças a Deus, e o que tem é justamente o poder público levando segurança, a polícia prendendo, investigando, e o mesmo serve para o ambiente das redes. Qualquer criança pode acessar as redes sociais. No computador, no tablet, no celular, existem mecanismos de bloqueios para determinados sites. E é obrigação dos pais participarem ativamente das vidas dos filhos, não apenas comparecer às reuniões da escola, mas diariamente entender qual é a dinâmica da vida, o que eles fazem. Só que não é esse o convite dessa proposta. Essa proposta ela diz que cria mecanismos, mas são mecanismos completamente vagos que deixam a interpretação do julgador, quando do julgamento, para analisar o que é esse tipo de checagem. Do mesmo jeito que para sites pornográficos não pode mais você clicar no sou maior de 18 anos, não sou menor de 18 anos, que é razoável, só que a checagem ela é dúbia. Qual é o mecanismo? É um mecanismo de face? É outro tipo de mecanismo? Isso tudo é pouco implementado na forma da lei. A lei simplesmente criou um mecanismo para proibir um jovem de 16 anos de jogar GTA. Mas se você vai numa comunidade no sábado à noite, você encontra uma menina de 13 num baile funk. Rubinho, aqui é o Tramontina, eu vou te fazer uma provocação. A sua argumentação, né, em defesa da sua linha de pensamento, ela não reproduz exatamente o que pensam as grandes companhias de tecnologia, as plataformas, as big techs. Você não está fazendo, nesse momento, ao defender essa posição, exatamente a defesa aquilo que diz as plataformas para as quais não interessa nenhum tipo de controle, porque a gente sabe muito bem que todo tipo de produto que entra na rede rende dinheiro para alguém, né? De maneira geral, para um monte de gente, e principalmente para as big techs. Então essa é a provocação. Você não está defendendo exatamente aquilo que as big techs defendem? Eu estou defendendo a liberdade, Tramontina. A liberdade das pessoas poderem acessar as redes, a liberdade plena dos pais poderem serem as autoridades dentro de casa e de participarem das vidas dos próprios filhos. Existe uma cultura no Brasil de demonizar o capital, de demonizar o dinheiro e demonizar as empresas. Veja, o dever de punir, o dever de nos dar segurança, o dever de colocar pedófilos na cadeia, estupradores na cadeia, não é das big techs. As big techs elas devem fornecer as informações ao Estado sempre que solicitados, mas o dever de punir é justamente do Estado. E quando a gente busca propor normas que levem punição a estupradores, que levem punição aos criminosos, parlamentares como a Tabata Amaral ou fogem do debate porque se ausentam do plenário e não votam, ou votam contra. Veja, a forma de resolver esse tipo de crime é justamente endurecendo a pena, punindo os criminosos e não limitando a liberdade. Cada vez mais a nossa liberdade, o nosso acesso à rede, o nosso acesso à informação, ele é tolhido sob o argumento da segurança. E o Estado cada vez mais falha no aspecto da segurança e nós entregamos mais liberdade para que eles cumpram a função que historicamente não conseguem cumprir.
Ô Rubinho, tu acha que tem algum ponto positivo nessa lei que já entrou em vigor? Porque, assim, do ponto de vista prático, agora a lei já tá rolando, né? A gente já tem que passar por todos os procedimentos e tal. Na tua opinião, tem alguma coisa a se ganhar nessa lei? Assim, na implementação dessa lei? Essa lei, na verdade, ela é um marco de uma derrota. Uma derrota porque é uma lei feita ao afogadilho, sem uma grande profundidade, sem um estudo, sem a captação de dados, sem a análise do impacto disso na sociedade como um todo. É simplesmente uma norma criada para trazer uma resposta, ou melhor, uma pseudo-resposta em ano eleitoral. Para um governo que insiste em falhar no aspecto da segurança pública e aí trazer, sob a ótica da virtude da defesa do inocente, uma norma que não soluciona o problema. E isso tem sido recorrente na gestão do Lula, na gestão do PT. Não é levantada nenhum tipo de solução. A norma, ela simplesmente vai criar mecanismos de censura, vai criar burocracia para as redes sociais, vai criar mecanismos que atrapalham a dinâmica das redes como um todo. Jovens que criam, por exemplo, nos games, um meio de ganhar dinheiro, de jogar ou de ter lazer, são impedidos de jogar por conta dos mecanismos. E veja só, Instagram, WhatsApp, Facebook tem agora o sensor de 13 anos de idade. O WhatsApp, às vezes, um pai julga conveniente que o filho de 12, de 11 possa usar para comunicação rápida e agora seria impedido por força da norma criada. O que nós temos que entender é que o argumento lei é um argumento completamente autoritário. Primeiro, porque as leis não são pétreas, elas são mutáveis e elas se amoldam de acordo com a necessidade da sociedade. O segundo, que tem que haver uma responsabilidade dos legisladores na ótica de criar normas que tragam respostas e segurança para as pessoas, e não que limitem a liberdade delas. As leis têm que melhorar o ambiente social, pacificar o meio social, endurecer e emboscar os criminosos e criar liberdade para a população. Essa norma simplesmente amordaça quem não cometeu crime e permite que os bandidos continuem soltos porque as normas de endurecer penas simplesmente não são aprovadas. Rubinho, o Felca comentou que ele ficou surpreso com o impacto do vídeo que ele publicou e todas as pessoas têm a certeza de que a forma com que a população brasileira abraçou este tema e este assunto, esta forma acabou fazendo com que este texto que já vinha sendo discutido, que é um pouco mais anterior, que é anterior, acabasse sendo aprovado. A população brasileira não aguardava uma resposta, porque todo mundo sabe que esse problema existe, certo? A pedofilia existe, que tem uma série de problemas com os algoritmos, tem uma série de problemas com o material que é colocado à disposição das crianças e dos jovens, todo mundo sabe disso, os pais sabem, a população também. Essa resposta que foi dada, né, não é legítima no sentido de atender uma aspiração e uma expectativa da população, porque se ela não fosse dada, nós íamos continuar no zero, né? Ou íamos começar do zero. Qual seria a alternativa, então? Olha, Tramontina, veja só, não houve sequer uma campanha de conscientização dos pais sobre a profundidade das redes sociais, da tecnologia, com relação à sexualização infantil. Isso nunca foi feito pelo governo, não houve esse trabalho, não houve esse trabalho dentro das salas de aula. Eu, sinceramente, adoraria que o Felca fizesse uma visita a um baile funk no final de semana, eu inclusive acompanharia, caso quisesse, para ele ver a profundidade da sexualização infantil dentro desses bailes e ele entender a dimensão do problema. Ele conhecer, por exemplo, meninas de 13 anos de idade que engravidam tendo relações sexuais numa tábua com diversos parceiros e sequer sabem quem são os pais. Eu entendo que o vídeo que o Felca fez há pouco tempo atrás gerou clamor popular. E foi um vídeo muito feliz naquele momento. Só que o que se tornou esse vídeo foi simplesmente um mecanismo para que a política e que o atual governo implementasse uma norma que não se comunica com a própria sociedade. Tanto é que o próprio Felca não conseguiu defender a lei que carrega o nome dele.
Isso demonstra o grau de disparidade entre a norma apresentada e a vontade das pessoas. E quando a gente analisa o impacto dessa lei e as críticas trazidas pelas pessoas, pelos usuários, pelos jovens, inclusive pelos pais, a gente vê que a norma não há nenhum tipo de convergência com a sociedade. Muito pelo contrário, é simplesmente uma norma criada por um burocrata que simplesmente nem o Felca consegue defender. É, Rubinho, você falou. Tem dois pontos que eu queria trazer aqui. Eu vou precisar lembrar, agora que eu estou pensando na pergunta que fez o Tramontina. Não, é o seguinte, Acontece. não, pois você estava falando sobre as plataformas ajudarem quando a polícia, por exemplo, requisitar a elas informações. E o projeto, pelo que eu vi, ele prevê que há uma obrigatoriedade das plataformas de repassarem para as autoridades policiais, para os órgãos de fiscalização, informações que sejam indícios de crimes, que sejam publicações ou contas que estejam expondo crianças a conteúdo sexual ou qualquer coisa nesse sentido. Quer dizer, minha pergunta para você é como é que você acha que deveria funcionar no sentido de que as plataformas não têm como contribuir de alguma maneira com as autoridades policiais ou se tem que deixar tudo na mão dos policiais para ter uma equipe de inteligência que está monitorando e aí caso elas queiram, elas perguntam para as plataformas. Porque o projeto, ele coloca as plataformas dentro do jogo e fala assim, olha, o que vocês souberem, vocês precisam passar para as autoridades policiais. Em tese, de acordo com o raciocínio do legislador, isso colabora para o funcionamento. E o meu outro ponto, lembrei dos dois, hein? O meu outro ponto é em relação à responsabilidade dos pais, porque você falou, de repente isso vai prejudicar crianças, adolescentes que jogam, que competem, ou qualquer coisa nesse sentido. E o projeto fala ali de ter um responsável por trás. Você vê realmente um problema, quer dizer, se tiver um responsável, de repente essas pessoas não podem continuar fazendo algumas coisas, como essas que você está dizendo, de participar de torneios, etc.,